falar, gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estão nos assistindo, ou que pode pausar e compartilhar com os amigos o podcast Missões Educadoras. Como vocês sabem, nós temos aqui a missão de entender como líderes, né, como pessoas, trabalharam durante toda a sua vida como educadores para superar desafios pessoais, coletivos, e que fizeram isso contra todas as dificuldades, injustiças, desigualdades, dando bons exemplos, boas lições e bons resultados para toda a sociedade. Então é com muito orgulho e alegria que estamos aqui com o Rogério Babal, conhecido de vários setores da sociedade cearense, de várias comunidades, por uma trajetória brilhante, que começa nas gangues e você vai entender, mas que das gangues ele inaugura todo um processo do movimento hip-hop, ao lado de outras grandes lideranças do movimento que nós vamos abordar, passa a pensar políticas públicas para a juventude, para as comunidades de periferia, na Prefeitura de Fortaleza, passa a se organizar coletivamente e socialmente a partir do Levante, e depois do Levante, do MST, vai à Venezuela e vai trazer, talvez, aqui notícias como é que ele está vendo tudo que está acontecendo hoje na Venezuela. Não para aí, né, Rogério? Inaugura aí no atual governo o Ceará Sem Fome, sendo um dos grandes líderes dessa política pública, converge aí para uma candidatura. E é essa jornada de vida, esse ser humano, Rogério Babal, que você vai conhecer como ele se transformou vidas e transformou comunidades, e vai nos deixar aqui, na sua missão educadora, um conjunto de lições. Obrigado, Babal, se puder chamar assim. Claro. E queria, na verdade, vou brincar logo do começo. Como é que... Tinha uma história ali que lá atrás era um elástico, que deu até uns problemas aí. Lá na Serrinha, onde você doou sua vida. Primeiro, eu quero agradecer demais a você, professor Egídio, camarada que eu tenho muito respeito, e acho que minha geração tem muito respeito com você, não só pelo sujeito homem, pelo educador, mas pelo militante de uma causa social, uma causa tão nobre, tão cara para nós, que é a batalha pela justiça social. Então, eu te agradeço demais pelo convite de estar aqui, e estar aqui nesse programa que são Missões Educadoras, que eu já vi e assisti aqui alguns camaradas, inclusive meus mestres, que ajudaram na minha formação, como o próprio Johnson Salles, nosso conhecido como poeta urbano, né? Quero começar por esse nome, né, do poeta urbano, porque para nós das ruas, eu acho que para a galera do campo da esquerda, o codinome ele é muito importante para nós. O codinome ele talvez até hoje salva vidas. Então, estou olhando nesse momento, se nós estamos olhando para o Oriente Médio, provavelmente vários lutadores, né, revolucionários aí, que lutam pela libertação da Palestina, hoje sobreviveram até hoje durante décadas de massacre por conta de seus codinomes, né? Então, eu acredito muito nisso, como outros tiveram seus codinomes, como Mandela, tirar apelido, né, como vários heróis do povo sempre tiveram os codinomes. E para nós é muito importante isso. Então, você imagina que no processo de ditadura no Brasil, todo mundo tinha codinome, todo mundo tinha nomes fictícios. Então, assim, é interessante, porque quando isso vai para a cultura, né, você vai para a cultura, mesmo na resistência do povo negro ali, tem codinomes ali que a gente vai chamar, e nós do movimento Brasil Popular, do Levante, do campo popular, a gente vai olhar ali para o Brasil colônia, né? E nós vamos olhar ali para que ali tem o DNA, o gene que a gente vai chamar do Projeto Popular para o Brasil, que é a luta abolicionista. Então, todos ali têm apelidos, né? Então, nós vamos ter o nosso Dragão do Mar, né? Que é o Chico da Matilde e tal. Então, isso é interessante, porque quando passa pela capoeira, então, a capoeira talvez seja o maior expoente
de codinomes, de apelidos. Perfeito, perfeito. Né? Isso vai levando um processo de resistência que passa por gerações e que cai num momento interessante que aí é pós-ditadura, já na redemocratização do país, e que tem um filme que é bem legal, né? Um filme que eu acho que inicia tudo que até hoje está nas ruas, esse filme que se inicia, né? Pelo menos para mim, no ponto de vista. Eu já li muito livro, já li muita coisa falando sobre juventude, li teses falando sobre gangue, sobre galeras, inclusive da professora da UFC, né, da Glória Diógenes, que tem sua tese, né, é belíssima e tal. Na época a gente entra até contrapondo ali ela e tal, mas é um livro que todo mundo que vai estudar cultura e juventude tem que ler. Ele é um livro, né, de linha. Só que não tem na formulação, não tem na escrita, não tem ainda na literatura. Onde iniciou os coletivos de rua? E esse nome eu quero chamar coletivo de rua porque é o nome que eu gosto de chamar, porque para contrapor o que vão chamar de gangue, que vão chamar de galera, eu quero chamar de coletivos de rua. Um dia, quando eu for fazer meu doutorado, quem sabe faço essa tese e vou explicar o porquê. Mas eu explico também. Coletivos de rua era a forma que nós se organizava para romper essa violência do Estado, essa segregação do Estado, né, esse meu apartheid urbano, essa invisibilidade. Então, nós não tínhamos outra forma se não fosse naquele meio, em meio à lama, literalmente, em meio à lama, ao meu sofrimento, tentando escapar dos esquadrões da morte, né, que era a polícia do Estado. A gente não tinha outra forma de se organizar. E nós formamos coletivos para se divertir, simplesmente para se divertir, né? Nós tentamos achar algo em comum. E aí antes de se transformar ainda nos baile funks, tem um filme que é chamado The Warriors, Selvagens da Noite, The Warriors, que ele é lançado nos Estados Unidos em 75 e ele só é lançado no Brasil em 85, pós-ditadura. Então, quando esse filme é lançado em 85, ele é como se fosse uma epidemia. Ele é quase que unânime no Brasil. Ele lança no Brasil e todos os coletivos de rua, eles nascem naquele instante. Eu me lembro muito disso porque o Naldão, que você conhece, morava em Manaus, Naldão e o Tubarão. E ele dizia que quando passou esse filme, eles todos saíram cortava as camisas, querendo fazer jaqueta e queria ser um guerreiro, queria ser um The Warriors. Então, veja só. A imaginação... Se o Naldão está dizendo isso, que aconteceu em Manaus, no norte do país, e eu vi isso acontecer no Ceará, em Fortaleza, no nordeste do país, então isso aconteceu no Brasil todo de forma unânime. Perfeito. O filme chegou, foi como uma epidemia. Perfeito. E surge aí os coletivos de rua. E a partir daí eu vou me envolvendo nesse processo, saio da igreja muito cedo, né? Tem uma curiosidade que eu só fui aprender com 14 anos, Egídio. E aí, em frente da minha casa, todos os domingos, cara, era 70, 100 jovens. Os caras tudo arrumados, uns com bebidas, fumando, tudo estiloso, com as jaquetas. Nas jaquetas tinha garoto anjos. Era a gangue, essa era uma gangue da Serrinha. Né? Era garotos anjos e tal, tudo uniformizados, com os brincos, com os sapatos chamados os M2000, com os cadastros coloridos, rosa choque, outro rosa verde-limão. Era muito bonito. Eles passavam todos os domingos. Aí eu ficava encantado com aquilo dali, vendo eles passando, né? E naquela época eu já tinha lançado nas brasileiras, antigas brasileiras, que ali no Beco da Poeira, tinha lançado uma coleção chamada The Power, né? Que eram os heróis, tipo Super-Homem.
Liga da Justiça. Liga da Justiça e tal. E aí, um dessas caminhadas que a gente foi para lá, um amigo meu me presenteou. Ele fez um furto, provavelmente. Ele me presenteou, era meu aniversário, ele me presenteou com um boneco do Homem Elástico, que a gente apertava a corda dele, o pescoço dele crescia. E a partir dali eu era menino, criança, né, 9, 10 anos, andava com esse boneco para cima e para baixo. Todos nós tínhamos um boneco. Né, um super-herói. E esse apelido veio de infância. E esse apelido atravessou as gangues, porque com 14 anos eu começo a ir para o baile funk, metia para minha mãe que ia para o aniversário, pulava o muro e ficava ali e conseguia entrar. E quando foi com 14 anos eu fui recrutado para uma gangue. Né, essa foi a segunda geração de coletivos de rua, né? E tinha a primeira geração de coletivos de ruas, que era a GA, elas vão entrando em decadência, né, vão ficando velhos, né, e nessa segunda geração, que era a minha, tinha um nome da gangue chamado GP, Galera da Paz, e eu entro nesse coletivo, e de forma recreativa, de brincadeira, porque eu queria, estava no meu imaginário fazer aquilo, né, e isso era muito interessante, porque era esse momento também que tinha um Embalos da Volta, acho que o Johnson falou isso aqui, tinha um programa de rádio chamado Embalos da Volta, que era feito por um DJ chamado Robson Nolasco. E esse DJ apresentava as principais músicas que estavam acontecendo nos Estados Unidos. E naquela época estava estourado o Michael Jackson, principalmente no seu álbum. Eu não me lembro o nome do álbum, mas o seu álbum era aquele álbum que tinha vários clipes, todo baseado na cultura de rua. Eram as gangues de rua, né? As encenações que o Michael Jackson fazia e tudo. Então, aquele imaginário da dança, das formas de se vestir, da forma de se comportar, estava no imaginário, acho que de toda a juventude do mundo estava naquele processo. Que inspirou a moda, inspirou o rap, inspirou várias indústrias. Né? E eu queria dançar, e aquelas músicas do Michael Jackson estavam dentro dos baile funk, começou aí surgir a nossa entrada para o baile. Então, o nome vem daí, do elástico, e consequentemente vai entrando com o tempo, fica por muito tempo, né? A transição do elástico para o Rogério Babal, ela se dá justamente com hip hop. Então, eu passei dos meus 15, provavelmente, meus 14, 15, acho que até os 25 aí, com o nome ainda de elástico. Hoje na Serrinha ainda me chamam de homem elástico ainda, os antigos me chamam. E aí o elástico, por exemplo, ontem foi ei, elástico, vem cá, eu atendo. E aí, tudo bem? Eu quero falar contigo assim e tal. Não, tranquilo, então isso é super de boa. Mas no elemento político, o elástico ele tem um nascedouro e ele tem um ciclo fechado, que é a entrada do Rogério Babal no MH2O. No MH2O. E isso é muito interessante, porque no MH2O nós estamos teve um momento que o funk, o baile funk, ele reunia, por final de semana, Egídio, ele reunia, cara, 10, 20 mil jovens. Era algo absurdo. E era a única forma de se divertir. Então nós, os coletivos, passavam a semana toda, uns trabalhando, outros fazendo qualquer coisa para conseguir comprar o ingresso. E tinha que ir para o baile, porque se você não fosse para o baile, você passava uma semana deslocado, você não tinha o que conversar, você não tinha um papo, porque era a criatividade da juventude. A galera queria conversar sobre, eu peguei fulano de bairro tal, eu briguei com fulano, tu viu a voadora que eu dei em fulano e tal. Então cara, nós víamos a pé da Barra do Ceará para Parangaba. Sim. Então tudo era aventura, tudo era construído era levado para o imaginário. Por quê? Porque nós morávamos dentro de favela, onde quando nós chegava na nossa realidade, era fome, era pobreza, era falta de água, era a polícia na porta, não tinha energia. Então, quando você voltava por meio de um caos, por concreto. E a juventude nós criar um espaço, né, um ambiente para nós, para que a gente conseguisse, pelo menos em alguns momentos, ser feliz. E o baile era aquilo, né? O baile era aquilo. Qual era o problema, qual era o grande problema que a gente vê até hoje? Que todo problema da violência
era jogada para a pobreza. E a pobreza não é geradora de violência, né? O que é gerador de violência é desigualdade social. As injustiças sociais, né? etc. Quem é gerador de violência é o capital, é o capitalismo. Então, jogaram a responsabilidade para o baile funk. E nessa época, eu não conhecia, nessa época o MH2 já existia, e o MH2 já fazia uma briga brutal, defendendo a cultura, defendendo os baile funk, e dizia o seguinte, vocês estão culpabilizando a periferia pela violência, mas a periferia não é culpada disso. Você não pode acabar com o baile funk. E o que vai fazer? O que vai fazer com esses 10 mil jovens? O que vai fazer com essa massa? Né? E aí o movimento dizia, se vocês fizerem isso, se acabarem com o baile funk, isso vai... A galera vai gastar energia em outra área, né? Isso vai exatamente. E gastou. Então, quando o Ministério Público fez o decreto e acabou com o baile funk, então a periferia foi para as ruas, voltou para as ruas. Então nós tínhamos bairros unificados. Nos anos 90 até o início dos... Del lá no Lagamar, você IH na Serrinha, nós tínhamos bairros unificados. Quando eles finalizam o baile funk, todas as gangues voltam para os seus bairros e nós temos uma guerra civil em cada bairro. Então, Serrinha, ela entra em um período de guerra civil por quase 10 anos, rua por rua, beco por beco, favela contra favela, no mesmo espaço geográfico, dividido só na linha imaginária que a gente sabia. Aqui começa o Guaribal, aqui termina o Guaribal, começa a rampa. Começa o Guaribal, começa a galera da praça. Era só imaginário, era o mesmo complexo de favela. Sim. Que só quem sabia era nós. Sim. Então, aquela violência, ela volta para dentro dentro da comunidade e vira disputa. E fica uma disputa brutal que levou muito tempo. Muitos de nós morreram nesse processo. Muitos de nós morreu muita gente. E naquela época, a polícia não tinha, o Estado não tinha como fazer, não sabia o que fazer. Até hoje não tem. O que me parece é que até hoje, não sabe. Com toda a tecnologia, com todo arcabouço literário, ou comunicação, mesmo assim não consegue fazer. Então, veja... Continua sem escutar a juventude, as comunidades. Babau, eu queria só, nesse ponto que você tocou, como cineasta, para mim é muito caro essa sua visão, e eu sempre lhe vi, você, Johnson, Del, Preto Zezé, né, uma geração aí de novos líderes públicos, como personagem de uma nova história, porque vocês sempre misturaram a arte, a imaginação com a realidade do concreto para traçar uma linha de defesa, né, e de ataque, de defesa das vidas e de ataque a quem quer destruir essas vidas, né, com aparato policial apenas, ou então com a violência de elites que negam o acesso à política pública, a tudo, né? Mas eu queria te perguntar, porque tem algumas lições aí do movimento hip-hop, né? Que tu traz das gangues e tal, que vai para a luta coletiva e aí mistura a arte, e você dançava break, cantava rap, e junto era um dos principais expoentes, você e IH na Serrinha, né? Que lições são essas? O que o MH2O muda o jogo? Cara, isso é muito importante que você pergunta, né? Porque, veja, o que o Estado faz quando as ruas viram um caos? Gangues e mais gangues, brigas e mais brigas, né? As gangues, elas acabaram com as quermesses, elas acabaram com os bares, restaurantes, ela se encontrava dentro do cinema. Você imagina, Castelo Encantado, Serve Luz, dentro do São Luís, brigando. Caramba. Então, não tinha o que fazer, o Estado não sabia o que fazer. Sabe o que foi que o Estado fez? Antes disso, ela usou o fator, era uma espécie de polícia. O fator era uma polícia... Ninguém toca nesse assunto, acho que ninguém hoje tem coragem de tocar nesse assunto, talvez é porque nem se lembra. Mas o fator foi um grupo de extermínio, né, institucionalizado. Fator foi um grupo de extermínio da polícia institucionalizado. Eu vi, por várias vezes, eles arrombarem casas na madrugada, levar jovens e matarem. Né? Falo isso abertamente. Caramba.
fator. Depois disso... Desculpa, envolvia empresas naquela época que queriam segurança? Porque estourou alguns casos naquela época. Eu não sei. Não tem um caso assim específico, eu né? não sei. Mas, em seguida, o Estado construiu o GAT. Né? O grupo, esse GAT que a gente vê, que é para antissequestro, né? Combate ao crime organizado como assaltar banco, o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, ele foi construído para combater os coletivos de rua. Você está entendendo? Quando nós descobrimos isso, os líderes dos coletivos de rua diziam o seguinte: cara, nós temos que mudar o nome de todo mundo, porque eles infiltravam policiais dentro das atividades, das praças, dos bailes, e alguém chamava Egídio, eles olhavam e pegavam. Então, assim, o GAT foi construído para pegar menino, mano. Menino. Essa era a noção de política pública. Então, quando o MH2O aparece, eu já estou estudando, estou no Valdemar Barroso, né? Começou aos 14. Eu aprendo a ler com 14, né? Vou aprender muito tarde a ler com 14, porque minha mãe, ela sofreu muito. Minha mãe é analfabeta até hoje, né? E ela nunca deixou de lutar para a gente ter essa educação. Então, todo mundo da minha faixa etária já sabia ler. Inclusive, minhas irmãs já tinham passado de mim, que são mais novas, e eu não sabia ler. Minha mãe faz pede um reforço escolar e eu aprendo a ler. Então, quando eu aprendo a ler com 14, eu já tenho uma consciência de mundo, né? 14 anos, eu inclusive já estou na gangue, eu tenho consciência de mundo. Então, foi algo também, assim, para mim, que eu tenho na minha memória o quanto foi maravilhoso você passar no ônibus e saber ler tudo, né? Nossa, então, cara, foi muito duro, porque eu só consegui escola no Valdemar Barroso, onde eu conheci o MH2O, que é lá na Serrinha. Eu só conheci porque minha mãe, ela começava a fazer ali meio que um protesto, mas brigando ali na fila. Ela começava na quinta, sexta, sábado e domingo, numa fila. Ela mais centenas de mães para conseguir uma vaga para a escola, porque não tinha vaga na escola. Interessante isso, porque quando me relembra isso, eu me lembro que esse ano parte da juventude ficou nesse período, ficou nessa mesma situação. Sim. Né? Teve uma atrapalhada das escolas, do Estado, da Prefeitura, e as nossas crianças muitos não conseguiram estudar. E isso é muito perigoso, porque Fortaleza não é nos anos 2000, não é mais nos anos 90. Nós temos áreas extremamente faccionadas, temos que saber que a criança vai estudar de um território X para outro território. E parece que as políticas públicas ainda não compreenderam essa territorialidade. Então, sim, a dinâmica local, os atores locais. Então, quando minha mãe conseguia essa vaga na escola, eu disse, eu não posso decepcionar minha mãe. E foi lá que eu fui estudar. E eu continuava na gangue. Por quê? Porque não tinha outro motivo, não tinha outra saída para nós, não tinha outra forma de lazer, não tinha outra forma de ser visível, de você ter respeito, de ter identidade, até mesmo de trabalho. Era algo meu que família não tinha, se não fosse o coletivo de rua. Eu continuava dentro do coletivo, né? Eu continuava na escola. Eram dois mundos que em algum momento esse mundo vai se colidir. Na verdade, ele vai ter uma coesão desses mundos, né? E aí, em um momento, eu vou conhecendo o Fabinho, que é um neguinho. Sim. Eu vou conhecer o Márcio, que hoje constrói o movimento hip-hop gospel. Eu vou conhecer o Armando. Eu vou conhecer vários camaradas que gostavam de rap. E os caras conheciam, né? Eu conhecia na época, eu gostava do Gabriel Pensador. E os meninos já gostavam e curtiam o Racionais e tudo. E nós vamos discutir, vamos brincar. E depois nós vamos descobrir que tem Câmbio Negro, que tem GOG em Brasília. Opa, então nós estamos curtindo. Cachorro Grande, Paraná. Nós estamos curtindo Rio, nós vamos, né, Planet Ramp, ali o Gabriel Pensador, mas tem São Paulo aqui, tem Racionais, tem Taíde, nós vamos descobrir Brasília, que aí vem Cirurgia Moral, DJ Jamaica, o GOG, né? Câmbio Negro. Então nós vamos começando a colecionar, nós vamos entender, nós vamos gostar nisso. E naquele momento... E vocês lideram nacionalmente. É importante dizer isso, Rogério, que vocês pautam a questão social, né? Porque você falando, me lembro o Racionais dizendo que
vinha da Zona Norte para Paulista e estou aprendendo com 14 anos, é onde ele ia formando o rapper da cabeça dele. E me lembra Emicida também, com a Chapa é Quente, são tribos inimigas, exércitos e fronteiras, né? Você no meio disso, né? Porque Sim. tu está constituindo aí um movimento nacional, mas a família está lá, a ausência de política pública está lá, e você está no MH2O levando isso a nível nacional, nesse debate. Isso é muito doido, porque e nós vamos construindo a nossa consciência, nós vamos construindo a nossa formação política, né? Tinha um professor nosso, professor de português, o professor Wilson, e esse professor, ele fez algo revolucionário, por isso, né, os professores presentes, porque o que ele vai falar? Ele vai fazer o seguinte, ó, ele poderia só dar a aula dele e ir embora, mas ele disse, eu vou construir a semana de arte e cultura, eu vou construir um interclasse, eu vou construir as festas de 8ª série. Ele começa a construir atividades, né, gincanas, que vai juntar a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, vai juntar o povo. E nós saímos de lá e nós vamos entender, vamos fazer peças de teatro, né, vamos discutir questões sociais, a gincana, traz a pessoa mais velha da Serrinha. Você imagina todos os alunos atrás de quem que é a pessoa mais velha, contar a história da Serrinha, contar a história dos bairros. Então, um professor só, ele conseguiu mexer com a geração que salva vidas até hoje. Perfeito. Esse professor, ele dá essa consciência para nós. Então, quando nós ganhamos essa consciência, nós vamos entender que é o seguinte, nós vamos entender que a política, a política, ela é a causadora para o bem e para o mal das políticas públicas, né? Então nós vamos entender que naquele momento existia uma hegemonia do Tasso Gereissati, nós vamos compreender. Mas por que o Tasso não ganha? O Tasso não ganha na capital, tem dificuldade de ganhar na capital, ele ganha porque é no interior. Então nós começamos a tentar fazer uma forma e constrói um núcleo, uma espécie de clube chamado Nordeste Consciência Rap. Nós se juntava para curtir, eram umas 30 pessoas, jovens da escola, de vários segmentos, gente que não era da escola, e nós saímos para curtir, tomar umas, curtir, namorar e discutir política. E até então nós vamos encontrar um camarada que vai dizer o seguinte, ó, lá no Ronce Montese, no antigo, cara, tem uma galera que é o MH2O, que dança, que canta, e os caras são bons, os caras vão te ensinar, vão ensinar. E nós dizer, opa, se nós aprendermos, nós temos a faca e o queijo na mão, ou seja, nós vamos combater aí o inimigo e tal, né? Nós vamos fazer algo, aí os nossos bailes vão ficar melhor, nós vamos arrecadar alimento, nós vamos para o interior, nós vamos trocar esse alimento, dar o alimento para o povo do interior e organizar o povo. Nós era muito meio romântico, né? Era coisa de menino, adolescente, assim, como é que nós ia... Pelas posses, né? E várias posses. Assim, a nossa ideia era, vamos fazer um baile, arrecada alimento, nós vamos pegar o alimento, nós vamos até o interior, como fosse uma coisa simples, até o interior nós ia dar para famílias e de lá nós ia conscientizar as famílias para não votar no Tasso. Era algo meio romântico, meio muito utópico, mas também era algo que nós estávamos olhando para o horizonte da política. E eu, quando eu saía da escola, eu me transformava no elástico. Genial. Eu me transformava no elástico. Tá claro. E aí a tua pergunta que eu te respondo. Quando o MH2O entra, nós tem o MH2O vem, eles nos dão um banho de vida, de consciência e tal, né? Porque de organização, de coletivo, né? Então, de posses. Eu vinha do baile funk, os bailes eram no sábado. Eu saía do baile, chegava no domingo, no Valdemar Barroso, eu com o macacão arrancado, às vezes sangrando, blusa cheia de sangue, eu chegava, virado, nós tem que abrir a escola. Quando eu chegava na escola, tipo 8 horas, já estava lá a galera do MH2O, uma disciplina brutal. Os caras estavam num domingo, numa disciplina. Abria a escola, nunca nos criticaram. Joatan, Johnson, Moésio, Finado Def, Tubarão. Né, os meninos eram mais novos, esses eram os dirigentes que nos formavam. Então, nós sentávamos dentro de uma sala, pela manhã, nós tínhamos formação política, né, eu me lembro muito bem, aparelho ideológico do Estado, né, do Pedrinho Guareste, sociologia crítica, né, tinha formação sobre esse que é o hip-hop socialista versus hip-hop capitalista. Os caras estavam nos ensinando
a diferença do que era socialismo do que era capitalismo. Nós aprendemos ali. Nós fazíamos uma formação teórica pela manhã, tinha um lanche, e aí nós dividíamos os elementos. Quem vai treinar break, vai para colar. Quem quer treinar rap, vai para colar. Quem quer treinar grafite, vai para colar. Quem vai para os buff dance, vai para colar. Nós fazíamos, isso era o domingo todo. Todo. A escola aberta. E a escola com vida, a quadra rolando futebol. E as mães vinham, entrava até 5 horas da tarde, o dia todo. Só nessa formação, só nessa iniciativa, nós naquele momento não tinha noção. Mas naquela iniciativa, nós já tínhamos salvado várias vidas, até hoje, que se constituem com nós. E nós ali tinha nascido, né, a fagulha para o processo do método de pacificação. Sim. Porque aí o MH2O vai dizer o seguinte, eu e os companheiros, o Fabinho, o Márcio, nós vamos sair das gangues. Os caras vão dizer o seguinte, isso que o Estado não faz. O movimento consegue enxergar o que você sabe fazer de melhor. O movimento vai dizer o seguinte, não, quem disse que vocês vão sair da gangue? Como vocês vão sair das gangues? Se a única coisa que vocês sabem fazer de melhor é organizar. Vocês são respeitados dentro. Vocês são queridos dentro. Nós vemos como te respeitam, como respeitam vocês. Vocês comandam dentro de um baile 1.500 homens. Vocês comandam 2 bairros, 3 bairros. Vocês geram educação, geram arte, geram... Então, como é que vocês vão sair desses coletivos de rua? Como é que vocês não vão sair das gangues? Vocês vão para dentro das gangues. Vão mais a fundo nas gangues. E a missão de vocês é pacificá-las. Aí foi duro, e nós, caralho. Aí eu fazia parte de uma gangue, eu começo a girar. Nós de Serrinha tinha umas 10 gangues. Nós começamos a girar. Viver com cada gangue. E nós vamos pacificando, nós vamos construindo um sentimento de unidade. E a primeira coisa que a gente aprendeu e fez o nosso povo despertar foi... O Egídio é meu inimigo, eu disse, e aí, Egídio? Você acha que é certo pobre tá matando pobre? Tu é favelado, tu mora no outro beco, tu vai brigar por quê? Tu tá brigando pra quê? Por quê? Pra quê? Não faz sentido. Quando a polícia vem, prende todo mundo, bota na mesma cela. O mesmo policial bate em vocês dois. Irmão matando irmão. Matando irmão, vai preso. E vocês estão gerando lucro para o Estado. Mais violência, mais cal, mais dinheiro no bolso dos playboys. Mais presídio, mais Hilux. Então, aquela forma de pacificar, o povo começou a entender. Assim, e o que nós faz? Vamos resolver no braço. E nós fomos criando um método e pacificamos, levamos 8 anos, pacificamos um lado todo da Serrinha, unificou uma gangue só, 10 gangues, transformou-se em uma só, e nós fomos tentar pacificar o outro lado da Serrinha, que é da Bernardo Manuel, sentido Castelão. E ali nós encontramos um cara que disse, eu topo, eu vou fazer, eu vou pacificar, preciso de vocês, e nós pacificamos. Isso foi tão importante que na Serrinha tem uma escola, única escola de ensino médio, chamado Jada de Carvalho, por 10 anos. Por 10 anos, o Complexo do Garibaldi Favela pararam de estudar ensino médio porque não podia atravessar a pista. A nossa pacificação resolveu isso. Então você não tem noção de o quanto o movimento hip hop contribuiu para a formação, consciência, educação e profissionalização do nosso povo. Essa lição que você me dá é tão atual, né? Que existem caminhos para lidar com as facções, existem caminhos de reconquistar essa geração que está refém, que está irmão matando irmão, mas é preciso, né, que o Estado escute, né, quem constrói de baixo para cima e construiu e deixou resultados, independente de ser de família política, de ser elite como o Tasso, né? E que muitas vezes pensa e produz mais com muito menos,
né? Você me deixa algumas outras lições, né, como professor da escola pública, e para outros professores da rede que vão estar nos escutando, né, que a nossa luta é a mesma, né? Você está ajudando ali a essa conexão que está faltando na escola, está todo mundo preso, né, na sua casa, refém de notas de português e matemática, mas sem desenvolver a cidadania, a arte, todos esses potenciais que você foi me falando. Mas eu queria te pedir, porque eu sei que dali do MH2O, para a gente poder ganhar outros temas que são muito importantes na tua vida, você vai para a gestão pública. Você vai compor um quadro da Prefeitura de Fortaleza, né, na gestão Luiziane Lins, quando o Partido dos Trabalhadores chega ao poder, né? E às vezes me perguntam, Babal, quem é realmente os pais do Cuca? E como você sabe, eu ajudei na captação do recurso do Cuca, fui com Afonso Thiago, secretário de Juventude da Luiziane, buscar esse dinheiro. E eu digo que os pais do Cuca não é o Júlio Brise, né, que muitas vezes é oportunista, nem Roberto Cláudio. Os pais do Cuca foi o MH2O, lutando na base, a ideia da Luiziane, Afonso Thiago vindo do Grêmio. Qual foi a gestão? Quando você chega na gestão, o que isso muda em termos de política pública? A sua voz começa a ser escutada? Isso é importante dizer, porque os Cuca talvez seja o maior equipamento ou talvez a única política de juventude do Brasil com capacidade de mudança concreta, né? Por que é importante dizer isso? Porque ela foi feita pela juventude, ela foi feita por nós. Isso. Não foi um acadêmico, um tecnocrata que veio. Não, foi feito por nós, foi feito pela juventude. Foi a partir de muito debate, foi a partir do momento que o MH2O entra na vida da Luiziane, quando no seu segundo mandato para vereadora, nós vamos construir, nós vamos levar ela para as favelas. Foi nós. A Luiziane era cercada de playboy. Da academia, e classe média, etc. A entrada do MH2O dá uma substância fenomenal, né, para a campanha dela. Ela começa a se popularizar, né, enraizamento ali na periferia. Então, a partir dali, um movimento... Nós já tínhamos um plano popular para a periferia. Nós tínhamos as ideias, nós queríamos isso. E nós vamos ganhando voz, porque a Luiziane vai entrar como deputada depois, deputada estadual, uma das mais bem votadas. Tem uma lei que ela faz, que nós pedimos, uma lei para ela fazer para nós, que é a lei de uso e adereço nas escolas, porque as escolas não podiam entrar de boné, calça larga, de brinco, de cordão. E essa lei, essa lei entra em vigor, foi aprovada o uso, né, de uso de adereços. Eu lembro isso. E nós andava... O direito à identidade. Era a nossa identidade. Era a nossa identidade. Né? E aí nós chega à prefeitura, aquele momento histórico, e, né, foi muito bonito aquele momento, na sua primeira vitória. A gente passava a manhã toda fazendo campanha, jogando papel, corrida, conversando com o povo. De noite eu ia cantar, cantava e dançava nos trio elétrico, saía de um, saía eu para o outro, e foi uma vitória, e a partir daí nós começamos a pensar a política de juventude. E a política de juventude foi pensada por nós, por várias pessoas, foi muito pesado. E nós construímos, chegando a esse consenso do Cuca, do que era o Cuca, e vamos formular o Cuca. E eu me lembro muito bem, né, que o Cuca só existe, né, 3 pontos, só existe, primeiro, porque foi feito, pensado por nós, estava lá nós. Segundo, porque nós jogamos muita força política, muita força. Nós tivemos um trabalho de articulação de unidade para aquela política ela ser viabilizada. Terceiro e último, se não fosse por nós, atrás do investimento, isso, da organização, não tinha saído. E aí entra você, entra o Johnson, entra todo mundo, Afonso, que vai convencer o Banco Mundial, isso, que marca a reunião em Washington, que paga as passagens do Afonso para a gente ter isso. Depois disso, com tudo isso, né, a gente ainda vai brigar para que o equipamento vá se adequando. Por exemplo, finalizo nessa questão do Cuca. Sim. Por exemplo, a Arena Redonda
Não existia aquela arena redonda. Nós brigamos para ter aquela arena. Que era não o espaço tinha, do break, não né? tinha aquela arena redonda. Ele disse, como? Se nós estamos pensando em um espaço, um estúdio de gravação, uma ilha digital. Olha só, tudo isso era a cadeia produtiva do hip hop. Então, se nós estamos pensando nisso, cadê o nosso espaço da dança? Sim. Aí foi construído o espaço que é a arena que é para dança. É aquela arena redonda lá, ela só existe depois desses 3 pontos que eu te falei, por conta que a gente brigou para que existisse aquela simbologia que é a espaço redondo para a dança do hip hop. Que eu acho que até hoje continua a ser a área mais lotada dos cucas, onde reúne mais gente, onde tem as rodas de break, né? Onde tem as disputas. Mas é nesse momento que o Rogério Babal vai para o Levante. Há uma coincidência aí temporal? Ou... Não. O governo Lula, ele, como todos os governos de esquerda, ele vai buscar na base os seus principais quadros formados na luta, né? Então, parte dos nossos quadros vão subindo para a institucionalidade, etc. e tal. E tem um momento que o hip hop entra no refluxo. Né? Nós estamos envelhecendo, já tem famílias, nós estamos tentando estudar, construindo outros ares, e o hip hop como um elemento de movimento, porque o hip hop para nós não era só arte, cultura, né? Não era algo solto, ele era um instrumento de organização. Tinha um mercado, né? Ele era um instrumento de organização, ele era um instrumento de disputa da sociedade. O hip hop ele era como se fosse um partido da periferia, né? Pelo menos eu vi dessa forma. Era um instrumento para organizar o povo na disputa do poder. Então, só que nós, com uma série de consequências conjunturais, o MH2O vai para o refluxo. Nós faz um grande debate, tem um seminário nacional e que nós chega à conclusão que o movimento ele é um patrimônio de todo o povo da periferia, daqueles que contribuíram, né, aqueles que contribuíram com 10 anos, com 20 anos, ou aqueles que contribuíram com uma semana, mas contribuíram. E nós achamos melhor engavetar, botar o movimento na criogenia, congelar ele, para que em um futuro próximo uma geração, né, possa tirar ele, né, ressuscitar esse movimento com todo o seu legado, com todo o seu acúmulo, com toda a sua formulação e reconstruir esse movimento. Então foi um processo muito bonito, né, meio que um congresso nacional que a gente tomou uma decisão. Por quê? Porque em 2012 nós tínhamos perdido a prefeitura, aprofunda ainda mais a crise, nós estamos no refluxo e a derrota né, a derrota da Luziane, a derrota do Elmano para o Roberto Cláudio, nós entramos no refluxo. Né? E aí vai surgindo aí o Levante, a consulta popular, eu já conheço os meninos do movimento da UES, né? Eu vou entrando no movimento e aí quando surge a jornada de junho de 2013, já estou basicamente engajado no Levante. Eu não queria cumprir a tarefa de juventude, porque eu passei a minha vida toda cumprindo tarefa de juventude. Sim. Né? Mas quando eu me vi, eu estava dentro de um movimento nacional, construindo um movimento nacional, que quando o Levante ele surge de uma lapada em quase 20 estados. Assim, foi algo muito bonito. Né? E a nacionalização do Levante, ela surge em um escracho a todos os torturadores no Brasil todo. Então, se você imagina, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo aqui, São Paulo, todas as capitais estão fazendo também, fazendo escracho, denunciando os torturadores que ficaram impunes, né, da ditadura e tal. Então foi muito bonito isso. Então é algo que me encantou. E aí eu engajei no movimento Levante e hoje eu estou construindo o movimento Brasil Popular, né? Não faz sentido, 45 anos, construir um movimento de juventude. Mas é o nosso movimento irmão. Estamos ali, né, ajudando, contribuindo no que é possível. E aí que você vai para o MST, aí é uma aproximação, isso aí da Venezuela, antes da eleição do governador Elmano, Ceará Sem Fome. Né? Tem um momento aí do mestrado, né? Isso, eu vou para esse campo é um campo político que a gente chama de campo do projeto popular. É um campo que está MAB, MST, Movimento de Pequenos Agricultores, o Levante Popular da Juventude, né, hoje o Movimento Brasil Popular. São um conjunto de movimentos
né, que é em torno ali do movimento da Via Campesina, que está ligado ao MST. Então, esse aqui é esse DNA, é um campo político, né, de movimentos nacionais. O MANCA, movimentos dos atingidos pela mineração. Então, tem vários movimentos nacionais que tá nesse campo político, né? E aí, essa aproximação. Então, se nós somos hoje o Movimento Brasil Popular, movimento urbano, eu faço parte da coordenação nacional, que é ajudado e cuidado, ligado ao movimento sem terra também, né? Sim. Somos movimentos irmãos, assim, né? Temos autonomia, temos o programa, mas temos algo em comum, que é a construção do projeto popular para o Brasil. Então, assim, claro, uma integração de várias bases sociais. Isso. Né? E aí, em 2016, acho que foi 2016, surgiu a oportunidade de construir uma brigada de solidariedade à Venezuela, e a gente é escalado aqui, né? Então eu vou ter que aprender a falar espanhol, estudar um pouco, e fui para a Venezuela. E passei lá uns meses lá e saí de lá com uma outra cabeça. Eu quero dizer que para quem luta por uma sociedade mais justa, tem que compreender que a Venezuela é a revolução da nossa geração. Quem for de esquerda e sonha com a revolução, então adote, não caia no fake news, não caia nas mentiras da mídia tradicional, porque não faz sentido. Você teve muito com os professores cubanos lá, que... Nossa, muito. Tem uma grande parte da formação na universidade. Muito. O Chaves, quando fez a Revolução, né, o Hugo Chaves, a primeira coisa que ele fez, ele saiu... Por exemplo, eu não me lembro o nome exato, mas ele saiu de 30 universidades para 100 universidades. Com o Maduro, parece que hoje tem mais de 500 universidades. Assim. Eu não sei o número exato. Por quê? Porque a universidade lá, eles têm vários formatos. Tem desde os formatos tradicionais como outros formatos. Então, é muito interessante o processo revolucionário que está lá, né? E o que é mais triste ver é que a burguesia até hoje boicota lá. Quando eu cheguei lá na PDVSA, que é a petrolífera lá, os trabalhadores, quem toca é os trabalhadores, da gerência ao trabalho na ponta. Então, quem troca são os trabalhadores, eles se reúnem, eles debatem, eles discutem, todos os setores. Não tem uma hierarquia, eles se reúnem e debatem. E é muito legal, um processo muito coletivo. E aí eles falavam que no processo da Revolução, a burguesia arrancou os fios, levou tudo, levava os parafusos, boicotaram, fizeram tudo. Eles quiseram tocar fogo na PDVSA, eles tocaram parte, destruíram, sucatearam tudo que era de empresa estatal, eles fizeram. E mesmo assim, o povo lá não paga água, não paga luz, não paga gás, não paga gasolina. E todos os bens naturais é para o povo. E é isso que incomoda o Império. Né? Isso que incomoda o Império. Porque você está olhando o processo agora é da eleição da Venezuela. Então, esse processo, a cartilha continua o mesmo. Né? A cartilha continua o mesmo. Tá lá, você está vendo, é a mesma coisa. Aconteceu aqui, aconteceu em todos os cantos, aconteceu na Bolívia, tentaram fazer isso na Colômbia, né, com Petro, fizeram isso agora na Bolívia, fizeram isso com nós, né, no Brasil. É a mesma cartilha, fizeram isso na Argentina, é a mesma cartilha. Então, assim... E na Venezuela é pior, porque eles são os maiores produtores, eles têm maiores reservas de petróleo do mundo. Quando eu estava lá, eles diziam o seguinte: cara, se a gente produzir 1 milhão de barris por dia, mesmo assim nós teremos petróleo para 270 anos. Assim, é algo absurdo. E a última mensagem do Trump está dizendo assim: eu vou voltar aos combustíveis fósseis, né? Não quero saber de energias renováveis. Então, os caras já estão apontando para os maiores produtores de petróleo, né? Que é... A Shell, a Esso, né? Os maiores produtores de petróleo, né? Que é o Irã,
né, que é o Irã, a Bolívia, e esses dois países, eles têm um alinhamento, eles não estão alinhados com o Império, eles estão alinhados, né, com a resistência dessa geopolítica, desse mundo, né, multipolar, que é comandado Rússia e China. Então é algo muito interessante. A gente tem 1000 coisas, né, para conversar com o Jerubabal, porque as experiências são amplas, né, múltiplas, mas queria até depois, em outros momentos, sabe, Rogério Babá, a gente aprofundar algumas questões, mas queria te pedir muito que falasse sobre esse momento, né, que você vive a experiência na Venezuela, MST, aí vem a candidatura do governador Elmano, né, ser convocado lá para compor, aí o Ceará sem fome. Como é que é esse período agora que vai culminar aí numa candidatura construída, né? É muito importante isso que você está perguntando, eu te agradeço demais, Egídio, porque é o seguinte, historicamente o MST tem 40 anos, o Movimento Brasil Popular tem mais uma década, o Levante vai fazer quase 15 anos aí. Historicamente, os movimentos só se viram, o MH2O é isso, né, quase 30 anos. Então, assim, historicamente, nós só se viu para carregar a caixa. Carregar a caixa. E nós tomamos uma decisão, nosso campo político, que estava na hora de nós botar os puros sangues deles. Mas a gente não poderia fazer só uma campanha ideológica, uma campanha bonita, uma campanha com identidade de povo, uma campanha socialista, coletiva. Ela tem que ter substância real para ser vitorioso, né? Então nós trabalhamos isso. Então em 2016, depois do golpe da Dilma, depois da prisão do Lula, com a vitória do Bolsonaro e com o ascenso da extrema-direita, e aí eles tomando de assalto não só as ruas, mas o debate ideológico, mas a luta institucional, nós tomamos uma decisão. Opa, o inimigo avançou em terrenos que nós era hegemônico. Nós somos o terreno hegemônico. Qual é o nosso DNA? Luta de massas, luta ideológica. Nós sempre negamos, né, de forma, né, não tão substancial a luta institucional. E esse inimigo domina a luta institucional. Nós tomamos uma decisão. Precisamos combater esse inimigo nesse espaço aqui. Então, nós tomamos essa decisão e em 2020 lançamos a primeira candidatura em 6 capitais, 6 cidades, e nós, em 2 meses de candidatura, né, de campanha, nós tiramos 3.152 votos. A partir daí, amadurece cada vez mais, né, vamos aprofundando a necessidade de entrar nesse campo institucional. Porque, veja, olha lá, olha para o parlamento, mais de 500 deputados, 200 ali é tudo agronegócio. Nós só temos 3 sem terra, que defende a reforma agrária e a agricultura familiar. É absurdo, né? É desproporcional. Total. Até com os Estados Unidos, que fez reforma agrária, a Europa, que fez reforma agrária, o Brasil não. Exato. E aí nós tomamos uma decisão que nós precisamos fazer uma candidatura também coletiva, ideológica, de denúncia, de combate dentro do parlamento, né, fortalezense. Então hoje nós somos essa candidatura, nós fomos buscar apoio. Hoje essa candidatura ela é coletiva, porque ela é dos movimentos populares, do MST, do Movimento Brasil Popular, do Levante Popular da Juventude, da EPS, que é a corrente do PT, e outros coletivos mais locais que estão vindo. Então ela se tornou algo muito bonito, né, com muita substância, mas com muita materialidade. E essa campanha, nós vamos sair dela vitorioso, assim, em outubro. A gente vai ter talvez pela primeira vez aí de anos e décadas. Eu, pelo menos, não me lembro. Acho que você tem uma memória melhor do que a minha, talvez. Não existe nenhum quadro que vai chegar, né? É uma candidatura da base de forma coletiva. De forma coletiva, né? Um vereador ligado aos movimentos. Então, é algo histórico. Talvez pela primeira vez a Câmara de Fortaleza vai ter uma representação, um porta-voz, né? Dos movimentos naquele espaço, construída pelas mãos dos nossos. E aí a gente estamos parafraseando, né, essa frase do
do Lincoln, né, da Revolução Americana, que ele vai dizer que a revolução é do povo com o povo para o povo, e que o Fidel vai parafrasear, né, que a Revolução Cubana ela é dos humildes com humildes para os humildes, e nós estamos dizendo que a nossa campanha é uma campanha, né, da periferia com a periferia para a periferia. Então vai ser muito bonito isso, porque nós estamos dando um sentido para que ela seja de fato realmente uma candidatura popular, não pela origem, não pela minha origem, nem pela origem do indivíduo Rogério Babal. Do indivíduo Rogério Babal que está emprestando o CPF. Mas ela é coletiva e ela é popular porque ela está com as mãos do povo, junto todos nós. Então, nós vamos juntos isso, né? Então, é até um conceito que a gente vai usar para cada território, para cada referência nossa, ele ser o covariância. Então, assim, uma célula, né? Isso, junto. Como vocês fizeram no MH2O, como vocês fizeram na política pública. Isso, e a covariância, e o né, o de covariância, de coprodutor, ele tem no latim é juntos, né? Significa juntos. Então, assim, juntos seremos vereadores, né? Juntos seremos vitoriosos. Então, assim, não tem saída se não for pela mão coletiva, se for juntos, né? Assim, então, é algo muito legal, assim. Eu particularmente, estou feliz, porque era um peso. Você cumprir uma tarefa dessa, isso. E ainda mais levando a simbologia do MST, tem muita disciplina, né? A gente não pode errar, a gente não pode brincar com o sonho do povo. Nós temos uns princípios: defenderemos o socialismo, defenderemos a reforma agrária, defenderemos a terra, e a terra do seu sentido amplo, né? Urbana e camponesa. Então, além dessas pautas, né, caras e nacionais, nós temos aí um sonho de ser experiência, de ser referência para o nosso povo, né? E você cumpre, né? O coletivo aí cumpre, né, uma missão histórica, né? Você começou falando dos codinomes, né, no meio de uma ditadura, que para não morrer precisava proteger seus nomes reais. Você mesmo passou por várias pressões, né, políticas, das forças de segurança, né, tentando dar oportunidade de vida, tentando criar heróis, como a história do chinelo que você me contou. E eu diria, né, Rogério Babal, que o governador Armando tem uma oportunidade única, né, porque ele que foi do MST, você é uma candidatura legítima de um coletivo que representa várias organizações do governador Armando, que passou por lá cumprir e contribuir, colaborar numa candidatura que nasce coletivamente, que está presente em 50 bairros e que, de fato, representa uma guinada histórica num estado que, infelizmente, a política ainda é dominada por poucos, quer seja da elite, quer seja das famílias políticas, quer seja dos donos do capital, em que essa voz pública não aparece, né? E eu queria te pedir aí, não sei se a gente faltou alguma coisa aí que você queria frisar para a gente fechar aí, se teria alguma questão, mas a esse jovem, a esse Babal, criança que está hoje na periferia, cercada por facções, por famílias desestruturadas, sem viver os momentos que vocês tiveram de construir coletivamente, sem um baile funk para se divertir, é da minha época, o Agito Jovem e tal. Que mensagem você dá para esse garoto, esse co-vereador que você está plantando, milhares de babaus aí, de movimentos sociais coletivos, que não vão se entregar a um acordo fechado por um ou outro e que vai respeitar essa voz? Que mensagem você dá por tudo que você passou na vida? Meu irmão, a mensagem que eu trago primeiro, para aqueles que estão nessa caminhada da candidatura, da pré-candidatura, em breve candidatura. A mensagem que eu trago para esses meus irmãos é que se mantenha firme, se mantenha pensante, se mantenha organizado, acredite no coletivo. Porque ao longo de anos, a gente só com as unhas conseguimos vencer e organizar muita coisa. Nós estamos salvando vidas até hoje. Tá? Acredito muito na força coletiva. A nossa pré-candidatura, o nosso projeto para Fortaleza é um projeto que não está pautado
na personificação do sujeito. Ao contrário disso, nós queremos personificar o coletivo, a unidade, né, essa unidade da periferia. Se a periferia está toda faccionada, dividida, nossa tarefa é unir, e nós estamos unindo mais de 50 bairros, avançando com professores, com intelectuais, que acreditam que a saída é uma saída de paz, uma saída com comida no prato. Então, mas assim, para a Serrinha tem algo muito interessante que a gente conseguiu. Algo histórico para nós, que diferente de qualquer outro pré-candidato, né, nós temos um histórico de luta, de salvar vidas. A nossa tarefa é salvar vidas, transformar a próxima geração. Queremos que a próxima geração seja médico, seja como o Managá, tetracampeão mundial de jiu-jitsu. Nós queremos que o nosso povo seja advogado, né, psicólogos. Como gerente de empresas. Queremos que o nosso povo seja no topo máximo. Então, eu sou doutor. Doutor, né? Com muito esforço, eu sou assistente social, terminei meu mestrado, sou mestre em geografia e vou fazer meu doutorado. Mas desde a nossa caminhada na Serrinha, veja só, não tem ninguém que conseguiu fazer mais coisas do que nós fizemos. Nós do movimento hip hop, nós dos movimentos sociais. Lá nós fizemos, nós pacificamos a Serrinha, garantimos vida e translado para dezenas de gerações, urbanizamos a Lagoa da Taperaoba. A Lagoa da Taperaoba só existe porque é uma luta nossa com o seu Ademar, com o Paul, que é da nossa geração, que salvamos, é um grande líder, né? Senão a lagoa estava privatizada até hoje. Foi nós que urbanizamos aquela lagoa, lutamos. O projeto ABC só está aberto porque a gente brigou por políticas públicas lá. A vida toda brigando e treinando no ABC. Conseguimos fazer uma luta que a escola Juliana Gale, lá na favela Guaribal, ela ia ser entregue, ela ia ser fechada, ela ia ser vendida. Nós fizemos o abaixo-assinado, fizemos caminhada, fizemos de tudo e hoje a prefeitura ela toma parte de conta daquele prédio, que foi um prédio, um legado, né, de uma irmã junto com os projetos sociais que a gente sempre lutou. Aí tem a Praça da Juventude, a Praça da Cruz Grande, uma praça até hoje está lá. Aquela praça, ela é nossa. Ela é nossa. Veja só, tem um projeto das Areninhas e que todo mundo lá, 300 milhões de candidatos vereadores, mas foi fulano que trouxe, foi fulano que trouxe. Como qualquer esgoto aberto, eles não têm dono, mas botou um asfalto, fui eu que fiz. A Areninha, o Camilo, tem um vídeo, o Camilo foi fazer uma caminhada, nós pegamos o Camilo disse, tá dado a praça a Areninha da Praça da Cruz Grande. E conseguimos a Praça da Cruz Grande, a Areninha tá lá. Nós brigamos com o nosso nome, foi nós que trouxemos, não. Mas nós sabemos que foi nós. E está registrado. Por exemplo, o OP, o Orçamento Participativo, o CAPES está lá e o CAPES Central. Foi uma luta nossa do movimento hip hop, porque estava na época uma epidemia do crack, o crack tinha entrado brutalmente nas periferias e nós estávamos lutando porque as mães estavam pedindo socorro, os seus filhos vendendo tudo dentro de casa. Então nós fizemos no OP participativo, na gestão da Luziane, que pedimos um CAPES central e um CAPES na Serrinha. E esse CAPES saiu, o orçamento participativo. Ninguém sabe, mas essa luta foi nossa. Né? Eu quero dizer que hoje as escolas estão tudo fechadas. Não tem acesso às escolas. Mas nós conseguimos salvar uma geração, porque um dos projetos nossos era escolas abertas nos finais de semana. Porque se você não tem praça, se você não tem campo, se não tem para onde ir, o único espaço seguro seria as escolas. E naquele momento, mesmo com várias gangues, as escolas eram um espaço neutro de pacificação, onde toda a juventude curtia, ensaiava quadrilha, dançava, fazia futebol, o espaço aberto das escolas. Então nós salvamos vidas através das oficinas. Quantas vidas nós fizemos? Quantas vidas nós salvamos? Salvamos vidas na UES, nas praças, nas casas, nas casas, né, dentro das escolas, nas ruas, nas calçadas. Então, as nossas posses, os nossos núcleos, nós ocupávamos todos os espaços. Nós ocupamos todos os espaços nas escolas, Marcos Valentim, Juliana Gale, Jada de Carvalho,
sabe, todas, Valdemar Barroso. Então nós andamos nesses bairros, nessas escolas dentro da Serrinha. Essas aqui são pautas históricas que a gente construiu no bairro da Serrinha, né? Quantas formações políticas. Hoje nós formamos várias pessoas. Várias pessoas se tornaram lideranças, se tornaram professores, se tornaram doutores, estão se tornando, né, gestores públicos, formando gente e formulando políticas até hoje, graças às nossas formações políticas. Então, e por último, ainda na gestão, né, naquela gestão maravilhosa, daquela gestão da participação popular, foi dado para nós a tarefa de pacificar. Nós pacificamos mais de 43 bairros em Fortaleza. Isso está escrito na universidade, professor? Não está. Isso está escrito em algum filme? Não está. Mas nós sabemos quantos dias, quantos anos nós dedicamos a cada bairro. Eu me lembro que nós dedicamos 4 anos da minha vida. Eu dediquei 4 anos da minha vida ao bairro do Sérgio, a Sapiranga. Sim. 4 anos. Pacificamos aquele bairro. Pacificamos Alvorada, Flor do Mato, Lagoa Seca, Euruca e outros bairros lá, Muro Alto, acho que tudo brigando. Nós pacificamos com hip hop. Então nós temos um legado aí, e nesse legado nesse legado, né, de pacificação, nesse legado da política pública, nesse legado de salvar vidas, que a nossa digital está. E a gente quer continuar para que a próxima geração também continue. Por isso que a nossa pré-candidatura ela é tão importante. Eu que lhe acompanho, né, Rogério Babal, e admiro sua luta, trajetória, pelo menos aí nos últimos mais de 30 anos. Eu queria dizer que a sua missão educadora, na 8ª economia do mundo, né, no país mais desigual do mundo, no Ceará, que tem 17 bilionários e grande maioria da população na pobreza, né, que infelizmente tem um número gigante de morte de jovens, de feminicídios, né, e que 60% da população não concluiu o ensino médio. A voz da candidatura, né, do Babal, de tudo que ele representa coletivamente, dos movimentos, do MST, do Levante, da Consulta Popular, né? Outras democracias já superaram isso e a nós ainda não. Essa voz tem que chegar, porque não é a voz do tecnocrata que decide a vida da maioria dos pobres sem entender, não é a voz das elites, é a voz que aconteceu. E falam para mim, você defende Cuba, Venezuela? Não, isso é antes, isso é Nova York, isso é Paris. Foi quando as pessoas, pelo currículo, pela trajetória que vocês têm, está aqui em números, está aqui em resultados, está aqui na academia, está aqui no movimento social. Quer dizer, se isso não vale, entendeu? Mas vale eu ser parede político, vale eu ter uma máquina corrupta do meu lado, então vamos mostrar as caras. Então eu acho que é uma candidatura que revoluciona e que apresenta um Ceará e uma Fortaleza que nunca foi escutada, que sempre ajudou a tudo e a todos. Mas talvez chegou a hora, né, de dizer, agora é a nossa vez. Nossa vez. E agora queria também te compartilhar, né, ele pedir aqui em nome dos senhores da rede pública que há uma agenda gigante, porque não há ascensão social pela escola, você sabe disso, poucos mudam de vida, né, continuam a morar na mesma casinha, na mesma periferia. Isso nem capitalismo é. Porque o capitalismo tirou milhões de pessoas da pobreza, Estados Unidos, Europa, tigres asiáticos, Coreia, né? Agora a China tira 300 milhões de pessoas da pobreza e nós não conseguimos superar a maior desigualdade do mundo, o menor salário. E como você disse, dinheiro tem para a polícia, dinheiro tem para a Hilux, dinheiro tem para outras políticas, mas ainda falta essa voz e que o dinheiro chegue para a pacificação, para o acesso à política pública, para todas as agendas que você está propondo na cidade de Fortaleza e que vai chegar à Câmara de Vereadores. E muito obrigado aí por compartilhar a sua vida, a sua experiência, suas lições, sua trajetória, que eu sei que você não deixa entrar o nome pessoal nisso, porque você nunca fez isso e sempre foi ponte e conexão entre mundos absurdamente diferentes. Que a verdade, Babal, também que eu queria lhe complementar, é que só que eu sei tem 40 teses de doutorado sobre vocês. Mas sobre as palavras que vocês escreveram,
sobre as atitudes que vocês tomaram. Tem bilhares de políticas públicas que nunca vão ser reconhecidas, Cuca é uma delas, mas que nasceu do Babau, que nasceu da Serrinha, que nasceu do Conjunto Ceará e tal. Se isso não virou, infelizmente, é porque ainda a violência das elites, né, do capital ainda é muito grande sobre o talento que emerge com nada. Como estamos vendo nas Olimpíadas, eu encerro aqui. Busquem ver aí nas Olimpíadas qual é a história da Rebeca, qual é a história da americana que ganha. Não é de pessoas que tiveram a vida protegida, que tiveram tudo. Então, isso chega a ser humano, direitos humanos, chega a ser a reconhecer que a vida tem valor. Muito obrigado, Rogério Babau, muito obrigado aqui mais uma vez ao Office, a todos, ao blog Missões Educadoras. Valeu. Valeu.